Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo Larry Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Não tenho certeza se quero fazer isso. Quer dizer, se você não estiver usando a camisa certa, talvez simplesmente renuncie. Você bem que podia se juntar aos manifestantes aí mesmo no seu escritório. Gosto de ouvir sua risada de qualquer forma. Tudo bem. Larry, acho que todo mundo quer saber o que aconteceu durante a escalada entre o Irã e os Estados Unidos. Você e eu estávamos conversando sobre isso. Você me disse que um ataque estava a caminho. E eu te disse que naqueles momentos finais, tínhamos tanta certeza de que os Estados Unidos atacariam o Irã. Então, o que aconteceu, na sua opinião? Como você vê isso? Qual é o seu entendimento sobre aqueles momentos finais antes do ataque? Por que eles decidiram não seguir adiante? Bem, precisamos voltar na linha do tempo. E, de novo, eu não percebi isso de imediato. Não quero fingir que, sim, eu sabia disso desde o começo. Não. Mas à medida que fui acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e vi como a campanha de informação, a propaganda, foi lançada em uma escala enorme mesmo. E quando olhei para o grupo que estava divulgando as informações, percebi que era basicamente um grupo de fachada para o MEC e o PMOI. Foi aí que percebi que se tratava de uma grande operação de inteligência. Depois veio a descoberta dos terminais Starlink, porque, veja, você e eu conversamos, deixa eu ver, na quinta-feira da semana retrasada, então faz uns 10 dias. E foi quando começamos a receber relatos de que a internet havia sido desligada. E eu estou indo, acabei de falar com a Nima. E então percebi que você conversou com Richard Wolff e Michael Hudson cerca de 4 horas depois. Então a internet ainda estava funcionando. Mas em algum momento o governo realmente a desligou. E só depois disso, quando você vê aqueles terminais da Starlink, sabe, esses... Não sei de onde eles conseguiram aquilo, mas garanto que já havia mais distribuídos pelo país. Então isso foi uma operação de inteligência enorme. Com o benefício da retrospectiva, a CIA e o Mossad, acredito, embora não tenha documentação para provar isso, e talvez os britânicos também, lançaram o ataque econômico em 28 de dezembro, quando a moeda entrou em colapso. Acho que o cálculo foi certo, vamos colapsar a moeda. Isso vai enfurecer a classe mercantil. Vamos colocá-los nas ruas. Então, por meio de um esforço coordenado, comunicando-se com grupos dissidentes já existentes no Irã, curdos, MEC, PMOI, Baluchis, elementos dentro do Balutistão e outros, tenho certeza de que havia alguns grupos azeris envolvidos, e possivelmente armênios. Eles sabiam que ao criar essa crise econômica, fariam as pessoas protestarem, e então poderiam infiltrar essas multidões e começar a usar a violência. Queriam usar o dano econômico para levar as pessoas às ruas, e depois usar isso como justificativa para a narrativa de que o povo estava se levantando para derrubar os mulás e o governo. O que não se compreendia no Ocidente era que ficar irritado com Pozeskian por ser um péssimo presidente não era o mesmo que estar irritado com o Ayatollah. E quando a situação se tornou violenta, isso não foi algo orgânico. O que quero dizer com orgânico é que você fica tão furioso, tão revoltado, que pega uma arma em casa, sai às ruas e começa a atirar em funcionários do governo. Não. Essas pessoas haviam sido infiltradas. Elas foram colocadas ali com antecedência junto com os sistemas de comunicação, as formas de enviar informações, de recebê-las e de coordenar ações em todo o país. E eu acho que o plano era desestabilizar o Irã a tal ponto que quando lançássemos nosso ataque militar, ele derrubaria o governo. Isso os forçaria a colapsar e fugir.
E nesse sentido, os Estados Unidos estavam divulgando propaganda. Ah, sim, o Ayatollah está prestes a fugir para Moscou, assim como Bashar al-Assad. Sabe, esse era o plano. Bem, o plano começou a desmoronar na noite de quinta-feira, no seu horário, indo para sexta. Foi quando o governo desligou a internet. Não sei até que ponto as inteligências chinesa e russa estavam ajudando, mas certamente estavam. E o sistema de guerra eletrônica basicamente desligou o Starlink. Então, de repente, esses grupos e indivíduos que estavam fomentando a violência ficaram isolados e sem comunicação. E então eles conseguiram começar a localizá-los. Alguns foram mortos e outros capturados. Então, diante disso, porque, você sabe, haviam prometido a Trump, ah, sim, isso vai criar tanta desordem, e se os atacarmos militarmente, eles vão desmoronar, ficou claro que ele não poderia fazê-lo. Sabe, foi noticiado, embora eu não saiba se é verdade, que ele disse, você não pode me garantir que não vamos fazer isso, e eles cancelaram. Teria sido uma aposta arriscada. Quero dizer, mesmo que tudo estivesse preparado, mesmo que os terminais da Starlink ainda estivessem funcionando, o ataque provavelmente não teria sido bem sucedido e poderia ter se transformado em uma guerra global, acredito. Larry, eu cheguei aqui no dia 25 de dezembro, e você lembra que era uma quinta-feira. Na manhã de sexta nós conversamos, só você, eu e o Coronel Wilkerson. Você se lembra disso? Certo. Não estava acontecendo. Eu não tinha visto nada acontecer. Mas com o passar do tempo, começaram a aparecer os protestos. Pouco a pouco, eles foram aumentando. E então algo aconteceu. Os protestos eram pacíficos no começo. Então, Atari estava manipulando a partir de dentro dos manifestantes. Certo. Você podia literalmente ver como eles manipularam tudo. Transformaram os protestos em motins e, em certo momento, começaram a atirar tanto nos manifestantes quanto nas forças de segurança. Foi inacreditável, Larry. Você tinha que estar aqui para ver o que estava acontecendo. O bombardeio da mídia, as notícias falsas. Tudo era falso. Eles estavam atingindo a sociedade por todos os lados com esse tipo de propaganda. E internamente, diziam que o governo estava por trás dos motins. Eu estava aqui desde o início dos protestos. Depois, como você mencionou, quando a internet foi desconectada, aquele foi o momento final. E você podia ver a interferência estrangeira aqui no Irã, porque a internet era basicamente a principal conexão entre aquelas pessoas que estavam manipulando as coisas. Havia muitas armas chegando. Não sei se você viu isso. Algumas vinham da Turquia, até armas turcas. As forças de segurança encontraram essas armas turcas. Muitas armas de fora entraram no Irã. O Starlink teve um papel importante em toda a situação, do começo ao fim. Fiquei muito surpreso que conseguiram desligar o Starlink, porque isso era uma grande questão de segurança. Foi impressionante. Você precisa estar aqui, Larry. Nunca vi nada parecido. O nível de guerra de informação, propaganda, notícias falsas, foi inacreditável. Sim, deixe-me esclarecer. O que você quer dizer quando diz que nunca viu esse nível de propaganda ou esse volume de informações? Pode explicar o que quer dizer? Sabe, todos os dias eles estavam injetando notícias falsas, dizendo que todo mundo estava sendo massacrado nas grandes cidades e que essas pessoas estavam, em sua maioria, armadas pela polícia ou pelo governo. Mas as pessoas estavam apenas sentadas em suas casas assistindo. Por exemplo, uma das principais máquinas de propaganda, você não acreditaria no poder que um único canal pode ter aqui no Irã? Chama-se Iran International. Era tudo sobre isso. Parecia que todo mundo estava assistindo a esse canal. Em todos os lugares que eu ia, eu via.
Parecia que alguém do Mossad estava sentado lá, escrevendo tudo para esse canal, inventando notícias falsas sobre o assunto, como se os Estados Unidos estivessem chegando. Donald Trump disse que não quer mais saber do Irã. Eles querem reunir todos os europeus junto com os Estados Unidos. Sabe, juntando tudo isso com o que aconteceu internamente, vendo pessoas sendo mortas, assassinadas. Sabe, eles atacaram bancos, lojas, em todo lugar. Lixeiras estavam pegando fogo por toda parte. Muitas pessoas perguntavam: quem são essas pessoas? Se estão protestando por causa da economia, se a economia não vai bem, por que estão incendiando lojas de pessoas comuns? Elas não fazem parte do governo, não são funcionários que trabalham para o governo. Bem, deixe-me te fazer uma pergunta. Foi um enorme caos, Larry, de dentro e de fora. Sim. Bem, deixe-me te fazer uma pergunta. A Iran International, que fica sediada em Londres, certo? Eles basicamente transmitiam programas de notícias, correto? Sim, exatamente. Então me explique como funciona o sistema de TV lá no Irã. Em outras palavras, as pessoas precisam assinar um serviço de streaming ou a transmissão é feita pelo ar. Ou seja, se você tiver um receptor de televisão, pode simplesmente captar o sinal. É o satélite, Larry. O canal vem de um satélite. Eles o chamam de Eutelsat. E sabe, não é realmente sobre o canal, era sobre como eles o iniciaram como uma espécie de força nacional entrando em cena. De alguma forma estavam dando poder ao filho do Shah, o antigo Shah do Irã, dizendo que ele voltaria, que iria melhorar tudo. Essa era a propaganda, Larry. Tudo girava em torno do filho do Shah do Irã. E eles achavam que podiam. As pessoas estavam de alguma forma tão impressionadas. Eu conversei com muitas pessoas. Eu estava impressionado. Eu pensava, o que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque, veja, essas pessoas estavam dizendo por toda parte. Por exemplo, falavam sobre Teherã, dizendo que isso estava acontecendo em Teherã. E ninguém sabia, porque quando você está no meio do caos, não tem noção da dimensão dele. Eles estavam criando esse tipo de caos, desinformação e manipulação, para fazer as pessoas duvidarem do que realmente estava acontecendo. Se o governo era capaz de controlar a situação. E era tudo sobre isso. Acho que no momento em que o governo começou a cortar a internet, foi o fim, porque as mortes pararam. Veja, as mortes pararam. Os protestos, os tumultos, eles cessaram. E se você estivesse na rua, tentando acompanhar o que estava acontecendo, podia ver tudo desaparecendo aos poucos. Em um dia, talvez um dia e meio, tudo sumiu da cena. Sim, é essa manipulação externa. A grande maioria das pessoas no Irã que estão assistindo televisão, o sinal vem de transmissões via satélite, certo? Do Reino Unido. Certo. Mas você pode assistir outras coisas também, correto? Correto. Sim, você pode assistir a outras coisas, mas eles... eu entendo. Eles usaram o canal específico. Eles estavam liderando. Como é que é? O canal estava liderando tudo aqui no Irã? De alguma forma, o canal tinha a dominância. E não era só sobre o canal. Se você olhar o X, vai ver que eles mudaram a bandeira do Irã para outra bandeira. Está tudo coordenado, não estava desconectado do que eles estavam fazendo. Estou dizendo que tudo vem de fora, tentando mostrar que o governo é incapaz de melhorar a situação. Certo. Você vê a moeda desvalorizando, vê o dólar subindo. E esse era todo o jogo. Tornar a sociedade tão frágil para o ataque iminente dos Estados Unidos. Eu sei, era propaganda e era disseminada por toda parte.
Foi bem orquestrado, completamente planejado para criar uma narrativa de que o governo era incompetente, incapaz, se desintegrando. Então você transforma isso na história e espera que se torne realidade. Sabe, era isso que eles estavam tentando fazer. Sim. Parece que estamos com um pequeno problema na conexão, Larry, certo? Eu não ouvi sua última frase. O que você disse? Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Você consegue me ouvir agora? Sim, consigo te ouvir agora. Não, eu disse que isso era uma propaganda generalizada. Eles estavam tentando criar uma narrativa e torná-la verdadeira por definição, para que as pessoas começassem a acreditar nela. E se começassem a acreditar que o governo estava desmoronando, então estariam abertas ou receptivas a um ataque militar, caso ele ocorresse. Tenho certeza de que alguns desses dissidentes, vamos chamá-los de grupos dissidentes de fora do Irã, teriam começado a tomar medidas ainda mais severas. Então, sabe, desligar a internet, eu acho que foi o primeiro passo crucial. Shutting down the internet, I think, was the critical first step. Not only shutting down the internet, the people who came out the day after. Não foi apenas o bloqueio da internet. As pessoas que saíram no dia seguinte, você viu enormes multidões saindo em apoio. Não era, Larry, apenas apoio ao governo, mas também uma reação contra esse tipo de desinformação, as notícias falsas que estavam sendo espalhadas dentro da sociedade aqui no Irã. Muitas pessoas, eu diria muitas pessoas, estavam em dúvida sobre o futuro. Porque quando você torna a situação tão desesperadora, quando injeta esse desespero nas pessoas, e a economia não funciona como deveria, por causa de todas essas pressões externas, o governo tenta fazer tudo o que pode. E então você vê protestos nas ruas se transformando em tumultos e pessoas sendo mortas. Sim, quero dizer... Bem, deixe-me apenas dizer que você claramente não viu algumas das imagens que estavam sendo transmitidas no Ocidente aqui nos Estados Unidos. Uma das narrativas era que o Irã tem um código de vestimenta mais rigoroso para as mulheres do que a Arábia Saudita. Então, sabe, eles espalham essa mentira de que todas as mulheres devem usar o chador completo, rosto coberto, cabeça coberta e um vestido preto do ombro até o chão. E essa era uma das mentiras que são Nerevil Gordas. Precisamos libertar as mulheres. Eles tinham isso, Larry. Mulheres, vida, liberdade. O movimento que começaram antes, após a morte de Mahsa Amini. Essa questão já não é mais uma preocupação para as mulheres aqui. Você sai às ruas e não vê o tipo de restrição que tentam mostrar no Ocidente. Certo, exatamente. Essa não é a questão. Acho que este é um dos estágios finais, Larry. A questão agora, na minha opinião, é a economia. Tentar colapsar a economia. Porque esses temas de direitos humanos e direitos das mulheres estão desaparecendo de cena. Eles mudaram o foco para a economia, e a economia está realmente sofrendo, para ser sincero. As pessoas conseguem sentir como os Estados Unidos ainda têm poder para pressionar o Irã, por exemplo. Bem, parte disso. Temos que esperar para ver. Sinto muito. Estou muito decepcionado que o Ocidente esteja fazendo isso, Larry. Estou muito decepcionado que o Ocidente esteja fazendo isso com o governo Raisi. Porque sabemos que esse governo chegou ao poder para ter uma relação melhor com os Estados Unidos, com o Ocidente, com os europeus. Mas afinal, não se vê nada disso acontecendo. E estão colocando o governo Raisi em uma posição em que ele não tem mais escolha. Ele precisa, sabe, encontrar soluções para os problemas que o Irã enfrenta hoje em dia no Oriente, não no Ocidente. Acho que esse momento está chegando, porque de alguma forma, quando isso acontecer, e as pessoas não estão falando sobre isso, nem mesmo entre os tomadores de decisão no Irã, eles ainda sentem que podem fazer algum tipo de movimento. Eles acham que podem mudar opiniões em Washington.
A mesma coisa estava acontecendo na Rússia também. Você e eu acompanhamos o que está acontecendo na guerra na Ucrânia. Mas esse mesmo tipo existe aqui no Irã também. Eles acham que podem fazer o que quiserem, que podem administrar a relação entre o Irã e os Estados Unidos. Mas essa esperança está desaparecendo. Essa esperança não existe mais, nem mesmo na mente das pessoas mais otimistas do governo, nas instituições de tomada de decisão. Parece que o Irã decidiu. Na verdade, hoje, Larry, soubemos que a Autoridade de Aviação Civil do Irã foi notificada para estar pronta para emitir um fechamento do espaço aéreo sempre que necessário, nos próximos dias ou semanas. Eles sentem que a ameaça de guerra ainda está presente. Sim, não, ela não desapareceu. Pode acontecer. Yeah, no, it Any hasn't moment that gone away. could happen. Yeah, it has not gone away. Sim, isso não desapareceu. Certo. Veja, o povo iraniano precisa entender que Trump está determinado a atacá-los. O fato de que esse porta-aviões dos estadunidenses está indo nessa direção, desculpe, meus cachorros estão aqui enlouquecendo, até que esse porta-aviões dê meia volta e comece a se mover na direção oposta, as chances de um ataque são bastante altas. Então é isso que precisa ser compreendido. A China e a Rússia estão em uma posição em que realmente podem ajudar a economia iraniana agora. E eu não sei se o impasse é que eles ainda não fizeram a oferta, o que eu acharia surpreendente, ou se o presidente Raisi e o governo ainda não aceitaram a ajuda. Esse tem sido o problema no passado. Eles recusaram a assistência militar que foi oferecida antes de 12 ou 13 de junho. E foi apenas após a guerra de 12 dias que eles disseram, ok, sim, vamos aceitar sua ajuda. Mas acho que chegamos a um ponto na história em que os russos, os chineses, os iranianos, as nações do BRICS precisam seguir seu próprio caminho. Eles precisam dizer, ok, terminamos de lidar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um parceiro tóxico. Eu comparo isso a estar em um relacionamento com os Estados Unidos. É como ser uma mulher que vive com um homem que a espanca todos os dias e depois quer que ela prepare o jantar à noite. Em algum momento você precisa ir embora. Você tem que dizer, não, não podemos continuar nesse relacionamento, não há base. E eu diria o mesmo para a Rússia. Sabe, Putin está esperando. Eles estão esperando Witkoff e Kushner aparecerem. Eu diria, ei, caiam fora. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Get the hell out. You're not welcome here anymore. Você conseguiu me ouvir? Yeah. Okay. Sim, tudo bem. Larry, ainda estamos com um problema na conexão. Eu não sei o que fazer. I don't know what to do, but did you? Faremos o melhor que pudermos. Então, o que foi a última coisa que você me ouviu dizer? Certo. Porque ficava cortando. Cut enough. I cannot remember because I was thinking that you're. Não consigo me lembrar porque eu estava pensando que... Não, eu só estava dizendo que chegou a hora de as nações do BRICS acabarem com qualquer pretensão de manter uma relação diplomática ou econômica normal com o Ocidente. Não estou sugerindo que busquem um confronto, mas, como estamos vendo agora com Donald Trump na Groenlândia, ele é louco. Na minha opinião, ele é comprovadamente insano. Essas coisas delirantes que ele diz são alarmantes. Que ele acredita ter resolvido uma série de guerras que não resolveu, que merece um prêmio Nobel da Paz, que ele, assim como Barack Obama, de forma alguma conquistou. Sabe, é só, depois fazer aquela ameaça contra a Groenlândia, declarar abertamente que não aceita ou não acredita no direito internacional. Ok, agora sabe, quero dizer, ele não está escondendo isso, para ser justo. Mas não é só ele. Ele é apoiado por pessoas como Marco Rubio, Stephen Miller, outros, Lindsey Graham aplaudindo. Os Estados Unidos se tornaram uma nação fora da lei. E eles não deveriam fingir que os Estados Unidos estão agindo no melhor interesse de promover a paz no mundo ou a prosperidade econômica para os outros. Não. Vamos tirar de você se pudermos. E não nos importamos com o que acontecer com você. Essa é a atitude dos Estados Unidos em relação a outros países. That's the attitude of the United States towards other countries.
Larry, what was the reason that the United States has decided not to Larry, attack? It was qual foi o about motivo Israel pelo not qual os being Estados ready. Unidos It was decidiram about, não atacar? you know, Foi porque Israel não estava here in pronto? Iran, when I Porque veja, was aqui no Irã, watching quando eu via os oficiais falando sobre a guerra, eles diziam que estavam preparados até para lançar um ataque preventivo. and I don't know Não how sei o much quanto of da the dinâmica work entre os Estados dynamic Unidos between e o Irã the United States influenciou and essa Iran decisão, was e o quanto reason. teve a ver How com a much situação was em the Israel. situation in Israel Ou was talvez about, tudo you know, estivesse conectado. or altogether Também they were falavam talking sobre a about Arábia Saudi Saudita, Arabia, Turquia e Turkey, Catar, atuando nos bastidores, tentando dialogar com os Estados Unidos. Não sei. Como você avalia a situação? Esses diferentes fatores chegando aos tomadores de decisão, e o resultado sendo finalmente a decisão de não atacar. and the outcome finally was the decision not to attack. Yeah, well, so we had all the warning indicators that an Sim, attack bem, was nós going to tínhamos take todos place. os indicadores de alerta de que um Other ataque iria governments had acontecer. been told something Outros was governos going to haviam sido informados happen. de que algo estava para The problem was acontecer. those governments said, "No, E esses we're not using our governos, airspace." parte do problema foi que eles disseram não usando nosso espaço aéreo. Segundo Segundo relatos, Arábia Saudita, Catar e Turquia, todos disseram não aos Estados Unidos. Não sei se isso é verdade, mas era o que se dizia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles estavam abandonando ou evacuando bases militares americanas na região. Isso certamente estava acontecendo. Mas voltamos à ordem final que precisava ser dada. E se as notícias estiverem corretas, o que foi relatado é que Trump basicamente disse: "Você pode me garantir que isso vai funcionar?" E a resposta foi: "Não, não podemos." E assim, sem garantia, eles cancelaram a operação. And so with no guarantee, they called it off. Okay, we got to get more military force in the area. Precisamos colocar mais força militar na área. Uma das coisas que eu inicialmente achei que atrasaria uma operação foi o fato de não haver um grupo de força-tarefa de porta-aviões lá. Então o Abraham Lincoln está agora a caminho, entrando no Oceano Índico. Eles simplesmente não tinham tudo devidamente organizado. Como falamos antes, a interrupção do sistema Starlink, a interrupção da comunicação necessária para controlar a narrativa no Irã, tirou o que eu acredito ser uma parte fundamental do plano. E sabe, no passado eu atribuí tudo isso aos Estados Unidos e ao Mossad, mas os britânicos também estavam fortemente envolvidos. Quero dizer, o fato de que a Iran International, sediada no Reino Unido, era o principal canal de propaganda, só reforça esse ponto. Propaganda channel just underscores that point. Yeah. Larry, you've mentioned the case of Greenland. Larry, você mencionou o caso da Groenlândia. Veja o que Scott Dessing disse sobre a Groenlândia na MSNBC. Yeah. Deixe-me ser direto. A Groenlândia, ou a OTAN, é mais essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Bem, Chris, isso é obviamente uma falsa escolha. É um equívoco. Não do ponto de vista dos líderes europeus. Os líderes europeus vão acabar entendendo que precisam estar sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. O que aconteceria na Ucrânia se os Estados Unidos retirassem seu apoio? Tudo desmoronaria. Kristen, para deixar claro, desde 1980, os Estados Unidos gastaram 22 trilhões de dólares a mais em despesas militares do que os europeus através da OTAN. Nós acreditamos na paz por meio da força, e os europeus só agora estão tentando correr atrás. E isso só por causa do presidente Trump. O presidente Trump acredita na OTAN, mas não acredita que o povo americano deva ser arrastado para dentro disso. Em relação ao custo, Larry, Sabe, ele é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ele deveria saber melhor sobre a Groenlândia e sua importância, até mesmo para os europeus. Você acha que a Europa é capaz? Vamos supor que Donald Trump decida ir atrás da Groenlândia. O que a Europa pode fazer para se opor a isso, sabe? Para contrariar essa iniciativa dele? Well, not a lot. I mean, there's not a lot they can do other. Bem, não muito. Quero dizer, não há muito que eles possam fazer. O que eles poderiam fazer, acho que não farão. E o que deveriam fazer é fechar todas as bases militares dos Estados Unidos, especialmente na Alemanha.
Fechar as duas principais bases em Stuttgart e depois a base aérea de Wiesbaden, que acho que fica nos arredores de Frankfurt. Fechá-las. Dizer aos Estados Unidos, caiam fora, acabou para vocês aqui. Isso representaria o fim da OTAN. Mas a OTAN deveria acabar. A OTAN não deveria mais existir. É apenas uma desculpa para comprar mais produtos militares das corporações do complexo industrial militar. Então isso é uma coisa que eles deveriam fazer. Mas os europeus, principalmente os britânicos, os franceses, os alemães, os espanhóis, os italianos, eles estão tão ocupados se humilhando. God, they're so busy humiliating themselves. This is Sabe, Donald Trump é como o grandalhão na prisão. Ele decide quem vai estuprar todo dia. Ele aparece na sua cela, é melhor você se curvar. É isso que está acontecendo. E de novo, não é só o Trump. Como você viu, Scott Bessent está espalhando esse absurdo, essa porcaria pura e sem filtro, sobre como eles criaram um inimigo fictício. É sempre a mesma coisa. Agora são a Rússia e a China. Rússia e China. A Rússia cobre 11 malditos fusos horários, pelo amor de Deus. A Rússia tem acesso ao Ártico. A Rússia já é a número 1 no mundo em termos de recursos naturais. Não precisa de mais. Já tem as mãos cheias com isso. E os chineses estão trabalhando por meio da Rússia para entrar no Ártico. Eles não vão atravessar o mundo. Isso simplesmente não é o que os chineses fazem. Esse nunca foi o método de operação deles. Então Trump está criando um espantalho completo. Uma mentira. Quero dizer, francamente, não vimos algo tão descarado, tão desconectado da realidade desde que Adolf Hitler agiu em 1938 para tomar a Tchecoslováquia. É esse tipo de coisa. E veja, não estou usando a analogia com Hitler de forma leviana. O que Trump está fazendo é imoral. Está desconectado da realidade e não há motivo para isso. Não é como se os problemas econômicos dos Estados Unidos fossem causados pelo fato de não controlarmos a Groenlândia. E se a preocupação fosse, precisamos deter a ameaça russa e chinesa? Tudo bem, faça isso por meio da OTAN. Diga, ok, sim, estamos com a OTAN, com os países da OTAN, para defender a soberania da Groenlândia. Porque mesmo estando, digamos, sob o controle da Dinamarca, a Dinamarca manteve em vigor um acordo que permite à Groenlândia buscar sua própria independência e soberania. E então, quando você ouve pessoas como Stephen Miller e outros, eles falam disso como se fosse um país pequeno e insignificante, que não pode se defender, portanto podemos simplesmente tomá-lo. Cara, isso é um nível de maldade. E o que é tão alarmante nisso é que está sendo abraçado por tanta gente nos Estados Unidos. Tipo, isso é nosso, vamos tomar. Yeah, that's ours, we're gonna take it. Yeah. Europe, Larry, has Sim. put itself in A Europa, Larry, se colocou em uma posição em que não tem outra escolha a não ser aceitar o que quer que os Estados Unidos peçam que façam. Porque, em termos de energia, eles estão se tornando totalmente dependentes dos Estados Unidos. Não sei como eles vão conseguir demonstrar qualquer tipo de objeção. Com o passar do tempo, você acha que a Europa vai perceber a situação em que se encontra? Do you see Europe understanding the situation they're in? No. I mean, I've described it Não. like an abusive relationship. Quero dizer, eu descrevi isso como um relacionamento abusivo e escrevi sobre isso. Então hoje é segunda-feira. No sábado à noite soube pela minha esposa que uma das minhas sobrinhas tinha sido espancada pelo marido. Quer dizer, ele quebrou o nariz dela. E essa é a segunda vez que ele a agride. E sabe, conversando com minha esposa, ela dizia que essa moça que apanhou não vai à polícia, não vai registrar um boletim de ocorrência, não vai pedir uma ordem de restrição. Ela continua esperando que, isso vai melhorar, que o relacionamento pode superar seus problemas. Sabe, eu sou um observador de fora. Se dependesse de mim, eu iria lá e atiraria no cara, na verdade. Mas sabe, isso não vai resolver nada, porque ela não está disposta a resolver o problema por conta própria. Because she's not willing to fix the problem herself. And that's the problem with Europe. Europe
E esse é o problema da Europa. A Europa está em um relacionamento abusivo com os Estados Unidos. É o mesmo tipo de coisa, só que em nível nacional, não pessoal. E a única maneira, bem, como tantas pessoas que têm família, você sabe, já viram parentes, sobrinhas, filhas, seja quem for, apanhando de maridos violentos. Elas sabem que, às vezes, quando você intervém, o que acontece é que a mulher que está apanhando toma o partido do marido e fica com raiva de você. É por isso que a polícia não gosta de se envolver nessas situações de violência doméstica. Porque, de repente, o marido pode estar espancando a mulher, até quase matá-la. E então, quando a polícia aparece, eles se unem e atacam a polícia. Então, quero dizer, chegamos a um ponto em que vai ser preciso a Europa acordar e dizer, não vamos mais tolerar isso. Uma coisa que eles poderiam fazer agora é voltar à Rússia e dizer, olha, sentimos muito, fomos enganados, concordamos com isso. Queremos realmente restaurar nosso relacionamento com vocês. Gostaríamos de comprar seu gás natural, obter seu petróleo, para não precisarmos nos preocupar com os Estados Unidos. Isso seria um começo. Agora, alguns... Bem, você sabe, Orbán fez isso na Hungria, Fico fez isso na Eslováquia, e o presidente tcheco parece inclinado a fazer o mesmo. Então, há alguns que já fizeram isso. Mas vimos, curiosamente, uma mudança completa na retórica vinda da Alemanha por meio de Merz. E há uma concessão, pessoas admitindo, sabe, Macron na França, Meloni na Itália, de que precisamos começar a conversar com os russos. Os russos estão dispostos a conversar. Mas é a Europa que acompanhou os Estados Unidos na explosão do Nord Stream. É a Europa que cedeu à pressão dos Estados Unidos para parar de comprar petróleo russo. Comprem nosso petróleo, comprem nosso gás. Então eles pagam mais caro por isso, e o povo sofre. É disso que vai precisar. Sinceramente, não sei se a Europa está pronta para sair desse relacionamento abusivo. Larry, eu não sei o que mais poderia acontecer para servir de alerta para a Europa, porque o governo Trump literalmente mostrou aos europeus alguns sinais sérios de que o futuro deles, se continuarem dependentes dos Estados Unidos, será muito difícil. E não vejo nenhum sinal de que estejam preocupados com a relação entre a Europa e a Rússia. Como você mencionou, a Rússia está disposta a conversar com eles, mas eles não estão preparados para dialogar com a Rússia, porque ainda tem algum tipo de esperança. Eu não sei qual é essa esperança, porque eles já enviaram todas as armas que tinham para a Ucrânia. O que mais podem fazer pela Ucrânia? É bem, nada. Quero dizer, essa guerra acabou no que diz respeito à capacidade da Ucrânia de deter a Rússia. Mas ela vai continuar. As mortes vão continuar. O sofrimento, ainda não temos uma visão tão clara quanto deveríamos do que está acontecendo nas cidades. Mas pelo que entendo, só em Kiev, nos últimos 3 dias, cerca de 700 mil pessoas deixaram a cidade. Então você está vendo o que estavam comentando em Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv e Kiev. Knowledge studies stater kurken gelendig voorgroods misstelling en treasets. Varar brotal. No heating in the homes, a brutal winter. The cities, they're having to abandon it, and particularly As cidades estão tendo que ser abandonadas, especialmente por quem mora em prédios com mais de 10 andares. E mesmo 10 andares já é bem alto. As pessoas precisam subir e descer escadas, e agora essas escadas estão cobertas de gelo. Os canos congelaram e se romperam. A água entra nas escadarias. Isso está tornando os prédios inabitáveis. Agora, acho que o lado positivo disso é que vai facilitar as operações militares da Rússia, porque haverá menos chance de matar civis. No passado, eles deliberadamente pegaram leve para evitar matar civis. No trecho que eu te mostrei, Larry,
O repórter perguntou a Scott Bessent se é preciso escolher entre a Groenlândia e a OTAN, se é necessário optar por um dos dois. Mas o governo Trump não vê dessa forma. Eles não veem nenhuma relação entre os dois. Você acha que isso poderia, de alguma forma, ser um ponto de ruptura dentro da OTAN? Ou algum tipo de influência indireta sobre o futuro da aliança? Oh, yeah, it should be a breaking point. Ah, sim. Isso deveria ser um ponto de ruptura. Quero dizer, pelo amor de Deus, toda a premissa da OTAN neste momento é se opor a outro país de fora da OTAN que tente entrar em países da OTAN e tomar território à força. Esse é o argumento central sobre o que a Rússia está fazendo, mesmo que a Rússia não esteja atacando um membro da OTAN. Mas a ideia toda é: precisamos permanecer unidos para impedir que a Rússia tome nosso território. Enquanto isso, de volta ao nosso quintal, os Estados Unidos estão dizendo: ei, estamos tomando aquele território, estamos tomando a Groenlândia, é nossa. E o povo da Groenlândia e da Dinamarca está dizendo: ah, não, 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 fiquem fora, não no nosso cuidado. Até filmes que foram feitos sobre isso. Lembra daquele filme com o Mel Gibson, em que ele estava lutando para derrubar os britânicos, sabe, lá pelo século XIV ou XV ou algo assim, e ele se casa. E logo depois da cerimônia de casamento, o cavaleiro, o cara que representa o poder da Inglaterra, aparece e diz: ei, me dê sua esposa, eu tenho o direito de dormir com ela primeiro. Isso é a Europa. Quero dizer, é exatamente o que está acontecendo agora. É a mesma coisa, mas não está acontecendo entre duas pessoas. Está acontecendo entre nações. E eu fico pensando, não acho que os europeus tenham força suficiente, nem respeito próprio suficiente para enfrentar isso. Sabe, basicamente eles são os capachos de Donald Trump. They're basically the prison bitches of Donald Trump. O que é tão óbvio para mim é que Donald Trump, podemos criticar Donald Trump e sua administração, mas eles entendem totalmente o que está acontecendo na Europa, dentro da União Europeia. Eles conhecem as diferenças que existem, os problemas, as dificuldades que enfrentam. Eles não estão unidos, Larry. Eles não estão unidos. Oh, no, they're not. The old song. Ah, não estão. Você conhece o velho ditado: unidos permanecemos de pé, divididos caímos. Pois é, se eles se unirem contra os Estados Unidos, isso vai forçar os estados a mudar sua política. Mas até agora, a regra de dividir para conquistar está em ação. E enquanto houver alguns países dispostos a dar apoio a Donald Trump, quando ele aponta para o Reino Unido, Noruega, Suécia, Alemanha, Dinamarca, França, e diz que vai aplicar tarifas pesadas, não está claro se esses países vão reagir e dizer: não vamos aceitar isso. Eles podem simplesmente querer seguir o fluxo e dizer: tá bom, tanto faz, vamos ceder, e sabe, o que quiserem fazer conosco, façam. Quero dizer, é realmente humilhante o que está acontecendo. I mean, it's humiliating what's taking place. Larry, nós sabemos que o governo da Dinamarca está satisfeito, mais do que satisfeito, em fazer tudo o que for possível para facilitar a operação ou qualquer tipo de presença dos Estados Unidos, do exército americano, na Groenlândia. O que mais esta administração quer da Groenlândia, que ainda não seja possível sob o atual governo da Dinamarca? Sim, eu concordo. Isso não passa de uma jogada de poder em que Trump pode dizer: ei, eu adicionei esse território aos Estados Unidos. Sabe, os Estados Unidos já controlam Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, Samoa, Guam, e esses são territórios que praticamente não têm proteções constitucionais. Eles estão simplesmente sob o controle dos Estados Unidos. Parece que vamos colocar a Groenlândia na mesma situação em que não precisamos negociar nada com a Groenlândia. Simplesmente fazemos o que quisermos. E ao assumir o controle total da Groenlândia, passamos a ditar as regras economicamente. Quem pode investir lá,
sem precisar se preocupar se está violando alguma lei da Dinamarca ou da própria Groenlândia. Ei, nós é que definimos as regras. Acho que é isso que está acontecendo. Hey, we get to set the rules. I think that's what's going on. Larry, tivemos uma sessão do Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos, sob o governo Trump, não demonstraram nenhum respeito pela ONU até agora. Mas me surpreendeu o fato de eles terem solicitado uma sessão para discutir a situação no Irã. Eu assisti, vi as reações da Rússia, da China, do Paquistão e do Reino Unido, todos apoiando os Estados Unidos. Como eles se sentem em relação a isso? Você observa o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia Ocidental e agora com a Groenlândia? Como eles se sentem na China e na Rússia, na sua opinião? How do they feel in China and Russia, in your opinion? Well, I think Bem, acho que podemos julgar pelo que Vladimir Putin disse no final da semana passada, quando falou aos 32 novos embaixadores que apresentavam suas credenciais em Moscou, que os Estados Unidos estavam violando o direito internacional e que o respeito ao direito internacional estava no centro do que a Rússia estava promovendo. Portanto, sabemos desse ponto de vista que ele rejeita o que os Estados Unidos estão fazendo. Dito isso, ele agora aparentemente está disposto a se reunir com Kushner e Jared Kushner. Acho que isso envia a mensagem errada aos Estados Unidos. Ei, até que vocês aceitem e reconheçam o direito internacional, não temos nada sobre o que conversar. E a China deveria fazer o mesmo. Same, and China should do the same. I mean, you can't keep enabling people that act this way. Quer dizer, você não pode continuar dando apoio a pessoas que agem assim, ou elas simplesmente vão continuar fazendo isso. Elas não pagam nenhum preço. Agora, não estou querendo promover uma guerra, mas pelo amor de Deus, entendam com o que estão lidando aqui, pessoal. Você não pode continuar aceitando, vamos simplesmente ignorar a completa reintegração. Trump não está reclamando de um tratado específico. Ele disse, ei, pegue sua lei internacional e eu vou me limpar com ela. Entendeu? Isso não significa nada. Vale o que ele acha que é certo. Essa é a regra. É a lei da selva. Quem tem o maior exército, o mais forte. E foi isso que Stephen Miller disse, pelo amor de Deus. E Marco Rubio repetiu. Quer dizer, para esses outros países, acordem, pelo amor de Deus. I mean, for these other countries, wake the hell up. Muito obrigado, Larry, por estar conosco. Sim, fui feliz de conhecer-me. Você vai ter o Pepe Escobar se juntando a mim agora. Pepe, você está se juntando a mim agora? Ah, ok. Oh, okay. Well, you gotta... Bem, agradeço por começar suas semanas com uma nota tão alegre e, por favor, envie minhas saudações ao meu bom amigo Pepe. My greetings. Muito obrigado, Larry. Certo. Bye-bye. Great pleasure as always. Tchau, foi um grande prazer, como sempre. Vamos receber o Pepe Escobar. Estou apenas esperando ele entrar. Ele está chegando agora. And I'm waiting for Pepe to join us, and he's coming up right now. See you. Te vejo depois. Deixa eu só. Pepe está chegando. He's coming up. Yeah. I think we're going to focus with Pepe on Acho que vamos focar com o Pepe na situação da América Latina, com a Rússia e a Groenlândia. E claro, também vamos falar sobre o Irã e o Oriente Médio. Porque os Estados Unidos, pela primeira vez, demonstraram algum tipo de respeito pela ONU ao realizar essa sessão contra o Irã. Os Estados Unidos convidaram 2 iranianos da diáspora, 2 figuras da oposição, para essa sessão. Eles estavam se manifestando, sabe, apoiando o movimento Mulher, Vida, Liberdade. Naquela época, falavam sobre a liberdade das mulheres, o lenço, o chador, essas questões. Eles sabem que não tem muita influência usando esse tipo de retórica, então estão tentando mudar de abordagem. Fiquei realmente surpreso que os Estados Unidos tenham convidado essas 2 pessoas. Uma delas foi Masih Alinejad.
Ela é bastante conhecida e recebe muito financiamento de ONGs. Deixe-me chamar o Pepe Escobar aqui. Olá, Pepe. Como vai? Hello, Pepe. How's it going? Como vai, cara? Estamos ao vivo, Pepe. Eu sei. Fantástico. Você está em Tira? Estou em Tierra. Você está em Tira. Ok, sim. Certo. Dima, deixe-me começar te entrevistando. Sim, vá em frente, porque você está no olho do vulcão. Algo muito importante. Então você poderia, por favor, nos contar a história? O clima inteira, especialmente nas últimas 48 horas, agora que toda a narrativa e todo o quebra-cabeça da tentativa de golpe de regime estão montados. Tenho certeza de que os serviços de inteligência em todo o Irã sabem exatamente o que aconteceu. Então, por favor, nos conte a sensação no local Sub4. So give us the feeling on the ground about it, please. Yeah, it's so calm here. No protests, Pepe. It's not Está tão calmo aqui. Sem protestos, Pepe. Não apenas nas últimas 48 horas. Nos últimos 3 ou 4 dias não tivemos nenhum protesto ou tumulto. Sabe, o problema central desses tumultos era a conexão com a internet, Pepe. A conexão foi infiltrada. Eles estavam usando pessoas que vinham de fora e de dentro. Sabe, Pepe, temos cerca de 15 milhões de afegãos aqui. Não estou culpando eles, mas a maioria não tem documentos. 15 milhões de pessoas? Sim, cerca de 12 a 15 milhões. Imagine só um país com 91 milhões. Just imagine a country with 91 million. It's more than 10% of the. É mais de 10% da população, em sua maioria sem documentação, e é muito difícil para as forças de segurança controlarem isso. E quando você junta isso com todas as informações, desinformações, fake news, tudo se conecta. Você viu esses protestos pacíficos. Nos 2 primeiros dias, Pepe, não houve violência. Eles acharam que o governo reagiria com força, que iria bater nos manifestantes, mas isso não aconteceu. Então, transformaram os protestos em tumultos. Havia pessoas entre os manifestantes atirando tanto na multidão quanto nas forças de segurança. The protesters and the security forces. It's all about for those people who are familiar with Maidan. É tudo sobre, para aquelas pessoas que conhecem o que foi o Maidan e o que aconteceu lá, é tudo de novo. Você vê o mesmo tipo de cenário acontecendo aqui, mas posso dizer que nos últimos 4 dias, nada tem acontecido. Desde que a conexão com a internet foi cortada, os protestos desapareceram. Não temos mais protestos agora. As pessoas estão apenas vivendo suas vidas, e parece que nada aconteceu. Mas de fora, estão dizendo, sabe, toda aquela retórica sobre o ataque de Trump ao Irã, dizem que querem matar mais de 800 pessoas, ou algo assim. É impressionante, porque tudo vem de fora. Nada está acontecendo internamente. It's all coming from the outside. Nothing is happening from the inside. Claro. This is amazing. What was happening from the inside. Sabe, isso é incrível. O que estava acontecendo por dentro era que essas pessoas vieram e infiltraram o protesto, tentando usar pessoas comuns. A coordenação vinha de alguma forma de fora. A Starlink estava no centro do que estava acontecendo aqui no Irã. As armas vinham de fora. Veja, aqui no Irã você não pode ter uma arma. É proibido. Não é como nos Estados Unidos, onde você pode comprar qualquer tipo de arma. Mas aqui, quando alguém aparece e começa a atirar nas pessoas, nas forças de segurança, usando esse tipo de arma profissional, dá pra ver que isso não vem de dentro. E outra coisa, Pepe, que foi inacreditável. And the other thing, Pepe, that was unbelievable. I have never seen, I have never heard, Eu nunca vi, nunca ouvi, porque você sabe o movimento verde? Você se lembra do movimento verde? Claro. Naquela época, sim, a situação era um pouco diferente. Mas nós temos toda a história de movimentos, desses tipos de protestos, desses tipos de distúrbios aqui no Irã. Nunca vimos pessoas sendo decapitadas ou pessoas vivas sendo jogadas no fogo. É inacreditável o que aconteceu. Decapitar pessoas é algo que você não pode. Posso dizer que isso não vem da sociedade iraniana. Não é uma atitude iraniana. Isso vem de fora. É uma atitude do Daesh. Ninguém acredita nisso. Nobody believed that. Células da ISIS. They have infiltrated. Here is the issue.
Eles se infiltraram. Eis o problema, Pepe. Acho que isso vem da Síria, do caos total na Síria, e está se espalhando pela Ásia Central. Essas pessoas são radicais, em sua maioria do tipo salafista, jihadista, e conseguiram entrar no Irã, sabe? Para convencer algumas pessoas aqui, cujo discurso de alguma forma ressoa com o deles. Eu não sei quem são essas pessoas. Ainda não temos as informações. O governo ainda não publicou nada. Não sabemos o que estava acontecendo, mas posso dizer pelas fotos, pelas filmagens, pelas imagens que vi até agora, isso não foi um protesto iraniano. Isso não foi um protesto iraniano. This wasn't Iranian protest. It was totally managed from the outside. Foi totalmente controlado de fora. A diferença em relação ao que vimos em outros protestos e tumultos no passado é que os monarquistas, as pessoas que apoiam o filho do Shah do Irã, não cooperavam com Israel antes, pelo menos não de forma tão aberta como vemos agora. Mas hoje, com esses protestos, dá para ver claramente que estão cooperando com os israelenses, com o Mossad, tentando usar sua influência. E esse foi um dos principais problemas aqui, porque as pessoas estão perguntando, esse cara é o filho do Shah, por que ele está fazendo isso? Ele não era assim antes. Se era, estava agindo nos bastidores. Não tanto assim, obviamente. Ele foi generosamente pago para fazer isso, Nima. Ele foi recontatado e reconfigurado pela CIA e pela NED, com a ajuda do Mossad. Os israelenses estavam envolvidos nisso, como uma operação de inteligência. Ele era uma das peças-chave de toda a operação, com essa reativação do Daesh, do ISIS e das células que se infiltravam especialmente na parte leste do Irã via Afeganistão. As pessoas cruzam a fronteira. Você sabe muito bem que a fronteira entre o Afeganistão e o Irã é extremamente porosa. Qualquer um pode cruzar aquela fronteira. Então tudo isso faz sentido em termos de como eles organizaram a operação. E claro, quando comecei a olhar as imagens, imediatamente me lembrei de uma revolução colorida. Eu estava em Hong Kong em 2019, exatamente o mesmo modus operandi. Exactly the same modus operandi. The only difference is that at the time a única diferença é que, na época, aquelas pessoas eram coordenadas pela gigantesca e extensa embaixada americana em Hong Kong. Desta vez, é diferente. Foi algo mais fragmentado e difuso, controlado por pequenas células espalhadas por toda parte, trocando informações online, via Starlink exatamente, com os assassinos, os decapitadores, as mini-células ligadas ao ISIS e assim por diante. Mas o modus operandi é o mesmo que usaram em Hong Kong, que é uma sociedade muito sofisticada. E como o Irã é muito maior e mais fragmentado, foi ainda mais fácil de infiltrar. Eles se infiltraram em diferentes áreas do Irã, como no Kurdistão, onde você esteve há 2 semanas, certo? Como no Kurdistão do Irã, perto do Iraque. É muito mais fácil infiltrar aquelas fronteiras e, claro, no leste com a fronteira afegã. Mas a questão é que tudo foi contido relativamente rápido, não acha? Basicamente, eles eliminaram a liderança de todas as serpentes envolvidas. Mas tem outra pergunta para você, Nima, em 2 partes. Primeiro, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar. Pela minha análise, o elemento-chave para desestabilizar o Irã e desencadear aqueles protestos econômicos foi um ataque especulativo ao real que durou alguns dias e a moeda entrou em colapso total. Então, minha pergunta para você é, a taxa de câmbio agora voltou ao que era antes dos protestos? Ela se estabilizou? Ainda está caindo? Onde está agora? Está apenas atingindo algum tipo de, você sabe, estagnação. Porque veja, não está subindo nem descendo. Mas o que o governo está tentando fazer, Pepe, eles tentaram, como você mencionou, não foi algo que aconteceu internamente, Pepe. Não foi uma mudança drástica na atitude do governo, ou uma escassez de um único produto, ou mesmo de muitos produtos. Não foi isso. Foi algum tipo de propaganda, algum tipo de pressão vinda de fora. Eu não sei como o governo pode ter estudado o que estava acontecendo, porque não aconteceu da noite para o dia, Pepe.
Aconteceu ao longo de um curto período de tempo. Foi um ataque à moeda que começou semanas atrás. As pessoas imediatamente viram seu poder de compra encolher bem diante de seus olhos. Essa foi a principal razão para aqueles protestos iniciais, por causa da queda no padrão de vida, da perda do poder de compra e da inflação que os atingia diretamente. Você ia ao supermercado e pagava quase o dobro do que havia pago apenas alguns dias antes. É assim que toda tentativa de mudança de regime funciona. É por isso que fiz a pergunta. Se as coisas agora estão começando a se normalizar, o real em relação ao dólar ainda vale quase nada, mas há algumas semanas valia ainda menos. E foi isso que desencadeou os primeiros protestos. Na verdade, o real não está indo muito bem, aliás. Posso dizer isso. Nunca é. Nunca é. Você sabe que o meu lugar favorito quando estou no Irã, Nima. Eu vou até a frente do grande bazar e converso com os cambistas. É aí que você sente a vida real em Teherã. E tenho certeza de que esses caras, há algumas semanas, já estavam observando o real cair. Tipo, sabe, muito mais do que antes. E eles disseram, opa, algo vai acontecer. Eles são os primeiros a captar essa vibração. Mas ok, Nima, uma coisa... Minha coluna acabou de ser publicada pela Strategic Culture. Gostaria que você pudesse colocá-la na tela. Porque nessa coluna eu tentei reunir tudo. As razões dessa obsessão americana por mudança de regime no Irã, que já dura mais de 4 décadas. Quem está no poder na Casa Branca não importa. É uma questão bipartidária. Como isso vai continuar? Mesmo que essa tentativa atual de mudança de regime tenha fracassado completamente, vai continuar. E claro, há a possibilidade de outro ataque estúpido ao Irã, considerando que o porta-aviões Abraham Lincoln acabou de cruzar o Estreito de Malaca. Está a caminho e pode chegar ao Mar de Omã e ao Golfo Pérsico até o fim dessa semana. Então isso vai acrescentar, digamos, uma dose extra de veneno em termos de Daniel Calígula em Mar-a-Lago e Washington tentando bolar ideias. Mas eu também expliquei por que não houve um confronto armado desta vez. Toda aquela conversa sobre os Gulfs, Arábia Saudita, Catar e especialmente Omã, pegando o telefone, ligando para a Casa Branca e dizendo: não façam isso porque vai transformar o Golfo Pérsico em um anel de fogo, ou que isso geraria retaliação e tudo mais. Esse não é o verdadeiro problema. Tampouco Tel Aviv estava pegando o telefone e ligando para Moscou para dizer aos iranianos, por meio dos russos, olha, não vamos atacar primeiro se o Irã não atacar primeiro. Tudo isso é uma tática de distração. O verdadeiro problema é que os Estados Unidos não tinham recursos suficientes ao redor do Irã, em todas aquelas bases no Golfo Pérsico, onde quer que fosse, para um ataque de choque e pavor realmente intenso, que desta vez teria sido um ataque de decapitação, incluindo até o Ayatollah Khamenei e provavelmente todo o governo, toda a guarda revolucionária. Simplesmente não tinham os recursos posicionados. Isso significa que quando tiverem esses recursos prontos, esse será um cenário possível. Provavelmente não nesta semana, pode ser uma questão de 2 ou 3 meses, mas eles voltarão. Não há dúvida quanto a isso. O principal motivo pelo qual quero sua opinião especificamente sobre esse assunto é porque a administração Trump 2.0 e as elites por trás dela, os caras que realmente mandam, e isso é uma questão bipartidária, que atravessa as linhas partidárias, finalmente perceberam, e isso já estava claro há alguns meses, também refletido na estratégia de segurança nacional, que o império, o que eu chamo de império do caos, depois se transformou em império de sangue, e agora se transformou em império de ataques permanentes contra qualquer um. Eles finalmente chegaram à conclusão de que estão sendo expulsos da Eurásia, essencialmente pela Rússia e pela China, e não há nada que possam fazer a respeito.
Além de tentar desmembrar a unidade orgânica da Eurásia e de seu impulso para estabelecer um novo sistema multipolar e multinodal de relações internacionais, destruindo o BRICS e a OCS por dentro, o que isso significa? Um ataque direto ao Irã, incapacitar o Irã, decapitar o Irã e virar o Irã para o campo ocidental. Vamos colocar assim, seria um movimento da OTAN, mas especialmente do Império. Estão tentando transformar o Irã em uma espécie de nova Venezuela, embora, aliás, não tenha havido nenhuma mudança de regime na Venezuela. Então, mesmo que tentassem isso com o Irã, não há garantia de que conseguiriam uma mudança de regime lá. Mas a psicose, Nima, e todos vocês, nosso público, ainda está presente. A única chance que eles têm de não serem expulsos da Eurásia e dessa construção do novo século eurasiático é se conseguirem desmantelar essa organização da Eurásia por dentro. E isso significa um ataque ao Irã. Yeah. Pepe, you know what's tragic about being in Iran and seeing Pepe, what is happening sabe o is que é that trágico the em people estar no were Irã e ver o que aconteceu? criticizing the government É que as for pessoas for, estavam you know, considering the criticando o economy, governo the por suas difficulties they're facing, decisões, but considerando tragic a to see, economia e as they don't let dificuldades the que people, enfrentam. you know, Mas foi even trágico with the ver economy que eles and não the permitem problems que as they're facing, put pessoas, pressure on the mesmo government com to see todos how os to problemas legitimate, you know, econômicos, pressionem o governo ou tenham o direito legítimo de pedir que o governo mude suas políticas econômicas. Toda vez que alguém diz algo, eles tentam arruinar tudo. Esse é o problema. Muitas pessoas não entendem. É preciso estar no Irã para sentir como eles manipulam tudo. Eles não deixam as pessoas usarem os protestos para pedir ou criticar o governo. Toda vez que ocorre um protesto, eles tentam transformá-lo em um motim. They try to turn it into a riot. They're trying to kill people. They're trying to burn. Eles estão tentando matar pessoas. Estão tentando incendiar coisas aqui. Isso é uma tragédia. E nós sabemos o que está acontecendo. Sabemos o que vem acontecendo há tanto tempo em todo o Irã. Considerando tudo, indo para a Armênia, Azerbaijão, vindo para o Iraque, Afeganistão, até mesmo no caso do Paquistão, dá para ver que tudo está conectado. Criaram uma situação no Irã em que o governo não tem escolha a não ser monitorar tudo. Isso exige muito tempo, uma enorme quantidade de dinheiro e muito esforço, especialmente quando se é atacado de todos os lados. Esse é o problema. Imagine a mesma coisa acontecendo com os Estados Unidos, a maior, como eles chamam, superpotência deste planeta. Eles não conseguiriam sobreviver a uma situação dessas. E mesmo assim, estão colocando toda essa pressão sobre o Irã, sobre a sociedade iraniana, sobre o governo iraniano. All this pressure on Iran and Iranian society, Iranian government. Nima, very important. Nima, uma pergunta muito importante. Você viu ou sentiu que o governo estava tentando explicar ao iraniano comum, à população em geral, as razões para a atual crise econômica? Eles estavam falando, por exemplo, sobre um ataque especulativo ao real. Estavam falando sobre essa pressão máxima das sanções em todos os lugares. Eles tentaram explicar às pessoas por que, por exemplo, o custo de vida continuava subindo sem parar. Yeah. What was happening during the first 2 days of Durante os 2 primeiros dias de protestos, não houve tumultos. Não tivemos tanto caos ou agitação. O governo convidou comerciantes e muitos economistas para se reunirem, conversar com o presidente e diversas instituições, descrevendo as dificuldades e tentando encontrar soluções, tentando cooperar com essas pessoas. O que estava acontecendo era que eles estavam tentando trabalhar em conjunto com os economistas, os comerciantes e as pessoas envolvidas no que chamam de bazar aqui. E quando viram de fora que algo estava acontecendo, que as coisas talvez se acalmassem, que cada protesto pudesse simplesmente desaparecer da cena, eles iniciaram esse novo tipo de movimento. Sabe, eles vieram com uma nova atitude. Disseram, essas pessoas não fazem parte disso. Não, o caos veio para essa reunião. Foi algo tão importante porque o governo estava plenamente ciente do que estava acontecendo e queria fazer algo. Queriam conversar com as pessoas. Gente comum nas ruas, os figurões, aqueles que vendem produtos ao público. Mas foi um protesto premeditado, Pepe. Tudo foi planejado de antemão. Eles estavam preparados para isso. Eles sabiam, Pepe, na minha opinião, sabiam,
que não podem derrotar o Irã militarmente. Eles precisavam criar um enorme caos, mesmo com o ataque. O ataque americano ao Irã foi uma grande máquina de propaganda para convencer as pessoas a voltarem às ruas, para gerar novo caos, novos tumultos. Era tudo sobre isso, porque quando Donald Trump dizia que ia atacar, vou atacar nas próximas 7 horas, 2 horas, ele basicamente estava convocando as pessoas a saírem. Claro, tomem as instituições, tomem o governo, sabe, anotem os nomes dessas pessoas, das forças de segurança. Tudo foi premeditado. Não dá para dizer que os Estados Unidos não sabiam disso. Eles estavam todos por trás desse tipo de cenário. Claro, porque eles eram. Eles estavam preparados. Mas mesmo assim, você sabe, as pessoas saíram às ruas. No dia em que a internet foi cortada, as pessoas saíram em grande número, em todas as principais cidades aqui no Irã. Elas saíram e disseram que, você sabe, esses protestos não têm nada a ver com o Irã. E esse foi, você sabe, o ponto de ruptura da estratégia dos Estados Unidos aqui no Irã. A very tricky question, Nima. Uma pergunta muito complicada, Nima. Certo. Talvez você tenha se deparado com algumas informações de inteligência. Se puder nos contar sobre isso, é claro. Mas você diria que a facção Rouhani Zarif, que como todos sabemos, tem fortes conexões com facções em Washington, D.C. e Nova York, estava ciente do plano de mudança de regime? Eles estavam colaborando com ele ou estavam completamente fora do quadro? Or were they completely outside of the picture? Não há nenhuma evidência, nenhuma informação que comprove que Rouhani e Zarif estavam ajudando esses protestos, pelo que eu vi. Não vi nada disso, Pepe. Há rumores, eu sei. Há rumores, de fato, incluindo que eles estão presos, mas não conseguimos confirmar isso com ninguém. Sim. Porque o governo atual, Pepe, vamos colocar assim, o governo atual não é, sabe, apenas de um lado. Eles têm pessoas próximas aos reformistas, gente do centro, da direita, da esquerda, todos juntos. É um governo formado por todos esses grupos. Mas se houvesse algo tão grande quanto o que você acabou de mencionar sobre Rouhani e Zarif, estaria em toda a internet. Especialmente algo feito nas sombras, de forma muito discreta, mas que envolva apoio real e até informações, algo que as pessoas em torno de Rouhani Zarif poderiam fazer, porque elas entendem como a máquina do governo funciona. Elas já fizeram parte dela antes. Então, é claro, por enquanto, tudo isso são apenas rumores, mas estão começando a soar um pouco mais insistentes do que antes. Entende? Sim, mas vamos colocar desta forma, Pepe. Da última vez que Zarif falou em Doha, você viu a atuação dele? Ele não era, sabe, o mesmo Zarif que negociou o JCPOA. Mesmo o Zarif que vimos quando este governo começou, nos primeiros dias, ele estava tentando fazer o mesmo. Mas o Zarif mudou de ideia, Pepe, afinal de contas. Zarif entende. Acho que ele sabe a realidade do que está acontecendo agora, considerando a nova situação geopolítica na região. E ele decidiu. Dá para perceber claramente. Porque da última vez que falou com a imprensa foi em Doha, e ele disse em alto e bom som. Ele sente que o Irã decidiu olhar para o Oriente. Não se trata mais apenas dos Estados Unidos. O Irã está buscando parceria. E Rússia e China estão se mostrando parceiros honestos para o Irã. Desde então, não ouvi Zarif dizer nada. É por isso que acho que Zarif já tomou uma decisão. Ele mudou. E não apenas Zarif. Muitas pessoas mudaram. Porque o ataque ao Irã, o ataque israelense ao Irã, mesmo com toda a nova propaganda depois daqueles protestos e distúrbios no Irã, as ameaças, Donald Trump aparecendo e dizendo vou atacar, as pessoas estão vendo isso. Elas sabem o que está acontecendo.
Não consigo imaginar o Irã sendo algo diferente do que é hoje. Sem o Irã como ele é, não há sentido em Zarif ou Rouhani. Essas pessoas não têm significado sem o Irã, Pepe. Exatamente. Eles entendem isso. Absolutely. They understand that. So, in the short run, Então, a curto prazo, considerando que Teherã agora certamente está trocando informações muito sensíveis com a Rússia e a China como parte de sua relação estratégica, você diria que essa nova unidade nacional que temos no Irã neste momento significa que a maioria absoluta da população está unida em torno da ideia de um ataque externo contra nós? Obviamente, há mais coesão social. Você acha que esse será o principal fator daqui para frente? Ou, considerando que a vida cotidiana continuará difícil e o custo de vida permanecerá alto, você diria que sempre existe a possibilidade de esses protestos voltarem e serem instrumentalizados novamente? Yeah, there is always, Sim, sempre há, sabe, a questão principal aqui é que a economia russa era dependente do dólar antes da guerra na Ucrânia, mais de 54%. Durante a guerra, eles reduziram a dependência do dólar americano para menos de 13%, se não me engano. Da última vez que Putin falou, ele disse que é ainda menos de 3%. Acho que o governo iraniano... I think the Iranian government Vá em frente, por favor. Acho que o governo iraniano, Pepe, deveria refletir seriamente sobre a dependência da economia iraniana em relação ao dólar. Eles precisam tomar decisões importantes aqui. Decisões importantes. Major decisions. China, they I already, think because in China, almost everything goes through the yuan. Porque na China, quase tudo passa pelo yuan, incluindo as vendas de energia. Mas com a Rússia, por exemplo, pelo que se pode perceber a partir do Irã, eles ainda fazem transações com a Rússia em dólares americanos para alguns contratos. Ou estão tentando usar, bem, os russos não podem ter reais, é claro, então tem que ser em rublos. Ou talvez até estejam usando o yuan para, digamos, alguns contratos entre o Irã e a Rússia. Eles poderiam passar pelo yuan também. Iran and Russia, they could go through the yuan as well. it could be that case because Pode ser esse o caso, porque o Irã é um dos principais exportadores de petróleo para a China. Então, o dinheiro que sai da China, não sei qual é o papel do PEP ou do Banco dos BRICS. Eles são capazes de aceitar o real iraniano ou outras moedas? Ou estão atualmente... They are not, and this is, just ruble and yuan. No, it's a very good question. Eles não estão. Não, é uma pergunta muito boa que você levanta agora, Nima, porque ela aponta mais uma vez para a incapacidade do NDB, o Banco dos BRICS, de fazer qualquer coisa com um de seus principais membros do grupo. Por quê? Porque os estatutos do NDB são em dólares americanos. A maioria dos empréstimos do NDB é em dólares americanos, o que é completamente absurdo. Se eles não começarem a reestruturar tudo isso do zero, continuará sendo, eu diria, um banco de desenvolvimento periférico, mesmo em comparação com o Banco Mundial. Isso abre outra enorme caixa de Pandora, porque basicamente seria preciso reiniciar o NDB do zero. Isso também explica porque o NDB não concede empréstimos ao Irã, por exemplo. Além disso, eles têm medo de serem atingidos por sanções secundárias. Os americanos diriam, vocês têm seu banco em Xangai fazendo empréstimos ao Irã em dólares americanos? Não, sanções secundárias em cima de vocês. Simplesmente não tem como funcionar, Thay. Exatamente. Nós tínhamos isso. 25% de Donald Trump e sua administração sobre o Irã. E qualquer um que você sabe, não sei se a Índia faria isso, mas você conhece o caso da Índia. The same thing, they will be afraid of secondary sanctions.
A mesma coisa. Eles terão medo de sanções secundárias. Então isso aponta mais uma vez para a questão de se os BRICS conseguirão finalmente se organizar. É um dos temas sobre os quais escrevi. Acho que minha coluna da semana passada foi exatamente sobre isso. Todos os diferentes eu chamo de laboratório dos BRICS, os diferentes sistemas que os BRICS estão testando para finalmente começar a contornar o dólar americano. BRICS Bridge, BRICS Pay, países usando o CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Chinês, e o Sistema UNIT. Então, neste ano, antes da cúpula na Índia, no final do ano, eles pelo menos precisam concordar com, eu diria, um roteiro muito bem definido, de 2026 a 2027. Algo como, vamos encontrar o sistema que todos na mesa aprovem e vamos investir nele. Porque enquanto você não conseguir escapar das transações em dólares americanos ou do sistema financeiro internacional controlado pelos Estados Unidos, você nem pode começar a falar em multipolaridade. Isso não faz o menor sentido. E vemos o caso do Irã. Mais de 6.000 sanções ao longo de 4 décadas. A única maneira de escapar é se eles conseguirem realizar suas transações fora do dólar americano, imunes às sanções. E, obviamente, reorientar todo o seu ambiente de comércio e negócios em direção à Eurásia como um todo, o que, é claro, o Irã está fazendo, mas de forma muito lenta no momento. E com todos esses obstáculos, por exemplo, eles não conseguem obter um empréstimo do Banco dos BRICS, mesmo sendo um membro do grupo. Isso é completamente absurdo. Completamente absurdo. That's completely absurd. Completely absurd. Yeah. Pepe, what has happened in Pepe, o que aconteceu na sessão do Conselho de Segurança da ONU que os Estados Unidos solicitaram? Eles trouxeram 2 iranianos. Muita gente aqui no Irã os conhece e conhece o tipo de retórica deles. Mike Walsh convidou esses 2 para falar sobre a situação no Irã. Então tivemos os Estados Unidos e o Reino Unido de um lado e o Irã, a Rússia e a China juntos do outro. O Irã não enviou seu principal representante para a sessão. Enviou o vice em seu lugar. Então, como você viu isso? Por que os Estados Unidos? Parece que perdemos o Pepe. Yeah, it seems that we've lost Pepe. Let's see. Vamos ver. Ele vai aparecer. Vamos ver aqui. Here. Deixa-me ver. Ele está aqui. It's here. Yeah, Sim. Podemos ser por apenas alguns segundos. É uma loucura. Eu toco na tela para fazer alguma coisa e a conexão cai imediatamente. Completamente insano. Vai entender. Eu nem consigo tocar em um dos aplicativos. Eu ia abrir uma lista de pontos sobre o que Steve Witkoff, você sabe, o Bismarck do mercado imobiliário, disse sobre as novas exigências dos Estados Unidos em relação ao Irã. Vamos ver se consigo lembrar de cabeça, Nima, sem olhar. Eu os incluí na minha última coluna. São 4 exigências principais. Eles têm que parar de enriquecer urânio. Têm que encerrar o programa de mísseis. Têm que parar de ajudar o eixo da resistência. O que na formulação oficial de Witkoff é dito como vocês têm que parar de apoiar procuradores, entre aspas. Obviamente falamos sobre o enriquecimento iraniano. O Irã não vai concordar com nada disso. Antes de tudo, porque são os mesmos ditames que já ouvíamos antes mesmo das negociações do JCPOA, há quase 11 anos em Viena. Então, eles voltaram a isso novamente, especialmente a exigência de encerrar o programa de mísseis. Então, o que os americanos estão propondo agora sob Trump? Olha, vocês têm que fazer tudo isso. Se fizerem essas 4 coisas, talvez suspendamos as sanções. Mas quando dizem que vão suspender as sanções, o governo Trump, na verdade, não pode fazer isso, porque essas sanções precisam passar pelo Congresso, o Senado e a Câmara, onde é evidente que ambos estão completamente controlados pelo eixo sionista. Eles nunca vão aprovar o fim das sanções contra o Irã.
E a segunda parte parece uma história em quadrinhos, Nima. Os americanos estão dizendo que o Irã poderá retornar à comunidade internacional, como se o Irã estivesse fora dela. Isso é totalmente estúpido. O Irã é membro do BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da União Econômica Eurasiática. O Irã obviamente faz parte da ONU e participa de algumas das reuniões mais importantes lá. Então sim, o Irã está na comunidade internacional. Mais uma vez, temos, eu diria, um tsunami de absurdos vindo dos americanos, fingindo que estão oferecendo algo ao Irã e que o Irã está recusando um caminho para a paz. É a mesma porcaria, certo? Aí está. Como é que você vai argumentar contra isso? Então é muito, muito importante, antes que se perca na tradução, que o Irã explique em diferentes fóruns ao redor do mundo em inglês. Assim será citado em inglês, não em Farsi, porque caso contrário, se perderá na tradução. Em inglês, na ONU, no BRICS, na OCS, em todos os lugares. Olhem, é isso que os americanos estão nos oferecendo. Julguem por si mesmos. Algum país soberano e com respeito próprio aceitaria essas imposições? Obviamente que não. Então é isso que deve ser feito agora. Desmascarar a estupidez do império diante da chamada comunidade internacional. Pepe, a atitude da Alemanha foi de certo modo incrível novamente. De novo. O que é mesmo exatamente? Porque durante a guerra de 12 dias, disseram que era um jogo sujo. E novamente, esse chanceler alemão disse que o governo do Irã não é legítimo e precisa ser removido. Quem é você para falar desse jeito? Quem é você para falar desse jeito? Quem é a Alemanha? Eu não sei. O que está acontecendo na cabeça desses europeus? Nós sabemos, Nima, esses chamados espécimes, esses espécimes infra-humanos que se passam por liderança política com uma mediocridade que alcança a Via Láctea, como o chanceler da BlackRock na Alemanha. É a única coisa que eles podem dizer porque estão sob o feitiço e o controle, é claro, do eixo atlanticista sionista. Direto ao ponto. Não há mais nada que possam fazer, e nada mais que lhes seja permitido dizer, porque estão sob controle. Enfeitiçados, pagos, comprados e pagos novamente. Sob pressão. Você escolhe. Então é totalmente previsível. E claro, você deveria ver, Nima, a cobertura na mídia tradicional europeia, na França, no Reino Unido, na Alemanha, especialmente nas principais nações, e em menor grau na Itália. Nos grandes jornais italianos, todos estão abertamente rezando, na verdade, por uma mudança de regime. Você vê as capas das revistas semanais de notícias em toda a Europa, na Alemanha, na França, no Reino Unido. Em todas elas, é a mesma coisa. O povo contra os mulás, esse tipo de coisa. Sabe? Então, obviamente, é impossível para o cidadão europeu médio, não muito bem informado, essas pessoas que basicamente obtêm suas informações da mídia tradicional na TV e nos grandes jornais, ter qualquer debate real sobre o que realmente aconteceu no Irã. Não há absolutamente nenhuma chance. E mesmo online, se olharmos para a quantidade de fake news tóxicas no X sobre o que aconteceu no Irã, grande parte vem de pessoas com zilhões de seguidores. Provavelmente a maioria comprados. Esqueça até mesmo a possibilidade de um debate para colocar os protestos em contexto, para discutir os números falsos das chamadas vítimas, para discutir por que houve protestos econômicos em primeiro lugar, para discutir efeitos das sanções sobre um país por mais de 40 anos. Esqueça, você não vê isso, simplesmente não vê. Tudo o que você vê é o povo do Irã se levantou, estava lutando contra esses mulás malignos, e os mulás malignos mataram milhares de pessoas. Sem contexto. Números falsos, como todos sabemos. E todos sabemos de onde vieram esses números falsos. De uma entidade de Nova York apoiada pela NED e influenciada pela CIA. Todos sabemos disso. Obviamente, isso não é disponibilizado na grande mídia ocidental como um todo.
Então, como se pode esperar ter um debate civilizado sobre o Irã, a vida no Irã, os efeitos das sanções e assim por diante? É impossível. Sim. Pepe, antes de encerrarmos, como você vê a situação em torno da Groenlândia e sua importância para a Europa? Eles estão fingindo que a Groenlândia é importante para todos eles? Não. Eles são incapazes de reagir adequadamente aos Estados Unidos ou de confrontar os Estados Unidos. Como você vê isso? Nos Estados Unidos, Nima, o assunto do momento, em qualquer cidade, inclusive nas cidades digitais, é a Groenlândia. Aqui na Europa, a situação ultrapassou qualquer limite em termos de quão patética a União Europeia pode ser. Provavelmente, o melhor meme na Europa nos últimos dias é este. Num dia, os alemães enviam 3 ou 4 condutores de trenó para a Groenlândia. No dia seguinte, Trump impõe sanções e tarifas à Alemanha e a outros países europeus. E no dia depois disso, esses alemães voltam para casa, os condutores de trenó. Os números são patéticos. Alguém envia 5, outros enviam 10. Na verdade, é talvez uns 30, o que nem chega a ser uma turma combate europeia à Groenlândia. Então agora existem diferentes narrativas na Europa sobre o papel específico e patético que eles estão desempenhando em toda a Groenlândia, especialmente quando se compara com o que estava acontecendo com o Irã. Até mesmo a grande mídia tradicional está começando a fazer, eu diria, perguntas muito infantis. Como, veja, estávamos esperando que os russos atacassem a Europa, mas no fim, fomos atacados pelos americanos. Finalmente está caindo a ficha, sabe, na cabeça deles, de que eles estão sendo e continuarão a ser atacados por seu principal aliado, protetor, a voz do seu mestre, chame como quiser. E, ao mesmo tempo, tentam mudar de assunto, falando sobre o acordo Mercosul. Esta é uma vitória enorme para a Europa. Vamos integrar o maior acordo comercial da história. Nós vamos nos integrar com a América do Sul. Vamos exportar um monte de coisas para a América do Sul. Então a Europa vai voltar a se desenvolver. Bobagem. Todo mundo sabe que isso é bobagem. Porque basicamente esse é um acordo para lobistas enormes, gigantescos e massivos de Bruxelas, que representam grandes conglomerados europeus que planejam lucrar com a América do Sul em benefício próprio, especialmente a Alemanha. E não é por acaso que a figura que fechou o acordo pela União Europeia, a medusa tóxica, é alemã, porque isso é essencialmente um acordo Alemanha-Mercosul. Aqui na França todo mundo é literalmente contra. Todo mundo. Todo mundo. 2 ou 3 exceções. Na Itália, a mesma coisa. E na Itália estão culpando Meloni porque ela cedeu no último minuto. E o setor agrícola na Itália, quase em toda parte, está culpando a Meloni. Eu disse ela estragou tudo, basicamente. Sabe, a pressão de certos interesses industriais italianos, muito poderosos, foi forte demais e ela acabou cedendo no final. Então mudaram de assunto, falando sobre o acordo UE-Mercosul. Mas quando voltamos à situação, não dá para escapar da Groenlândia. Como eles vão lidar com o fato de que o dono da OTAN, a voz do seu mestre, o poder que forçou a Europa a abrir mão da energia russa barata, desindustrializar e provocar sérios problemas para a maioria dos cidadãos europeus, está desviando fundos que poderiam ir para saúde, educação, infraestrutura e assim por diante, para comprar armas americanas e enviá-las à Ucrânia. Como você pode implorar a voz do mestre dele? Por favor, não invada a Groenlândia, não tire a Groenlândia de nós. Então, sabe, é muito difícil, Nima, encontrar, eu diria até mesmo um editorial, aqui e ali, ou um jornalista que não tenha sido completamente comprado, basicamente dizendo, olha, se isso acontecer, será o fim da OTAN e o fim da UE ao mesmo tempo. E não há nada que possam fazer a respeito, porque se colocaram nessa posição. Desde o início, compraram a ideia de uma guerra eterna contra a Rússia,
achando que iriam vencer, e nunca pensaram em um plano B. Acreditaram na ideia de que poderiam contar com os americanos como parceiros confiáveis, que lhes venderiam armas para sua guerra sem fim contra a Rússia. Eles foram completamente enganados ao pensar: vocês precisam abandonar a energia russa barata e comprar energia de nós, americanos, porque estamos protegendo vocês e a Rússia quer invadi-los. Eles acreditaram nessa ficção e agora estão em total desespero, porque os números já estão sendo compilados. Em breve, a Europa estará comprando mais de 50% de sua energia superfaturada dos americanos, e nunca conseguirá se livrar disso. Nunca. Nunca. Então, sabe, quando você olha para a soma dos erros tolos cometidos pela liderança da União Europeia, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e de todas as principais capitais da Europa. Não é de se admirar que eles estejam nessa situação agora. E se o Trump disser a eles, ele está basicamente dizendo: olha, calem a boca. Eu vou conseguir a Groenlândia porque isso é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos. Não há nada que vocês possam dizer sobre isso. E se reclamarem, eu vou impor mais tarifas. Então calem a porra da boca. É isso que eles estão ouvindo da voz do mestre dele. E não há nada que possam dizer a respeito. É realmente um bando de chihuahuas, Nima. É além de patético. E não há um plano B. O que eles vão fazer? Taxar as bases militares dos Estados Unidos em toda a Europa? Fechar essas bases? Claro que não. Eles não têm coragem para isso. A situação está além de qualquer coisa. Nem Kafka teria imaginado um enredo assim. Tudo pode ser rastreado até esse suicídio político e econômico em câmera lenta cometido pelas chamadas elites europeias. É de explodir a cabeça. Nenhum de nós viu algo parecido em toda a nossa vida, e nossos antecessores também nunca viram nada assim. Claro, eles testemunharam o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que já foi completamente insano por si só. Mas isto, em termos de um cenário totalmente absurdo, está ficando cada vez mais próximo, sem saída para a Europa. Essa é a pior parte. Eles simplesmente não têm como escapar do impasse que criaram para si mesmos. Muito obrigado, Pepe. Um grande prazer, como sempre. Enorme prazer. Cuidado. Enorme prazer. Cuidado com o Irã. Todos nós esperamos que nada aconteça nos próximos dias ou semanas. Mas é claro que todos vocês sabem que no Irã, o império do caos, do saque e das greves permanentes estará de volta. Obrigado a todos por estarem conosco hoje. Pepe, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Nima. E obrigado a todos vocês, nosso público. Obrigado. Thank you. Bye bye. Tchau. Tchau.